Mato Grosso já registrou mais de 16 mil focos de calor este ano. Número alto, mas 4% menor do que o registrado no mesmo período de 2016. Vamos conferir com a repórter Patrícia Helena Dorideu. Mato Grosso inteiro está em chamas. O Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros e o ICMBio têm trabalhado em 6 pontos onde incêndios não dão trégua nos últimos dias. Em reserva de Chapada dos Guimarães e em parte da área do Santuário dos Elefantes, na área de proteção ambiental Cabeceiras do Rio Cuiabá em Nobres, na Estação Ecológica Rio Ronuro em Nova Ubiratã, na área de proteção permanente reserva da usina Centrais Elétricas em Sinop e na Serra de Ricardo Franco em Vila Bela da Santíssima Trindade. De 1º de janeiro até o dia 3 de setembro, 16.116 focos de calor foram registrados no estado. Isso representa 4% a menos do que os registros do mesmo período do ano passado e nos coloca em segundo lugar no ranking dos estados da Amazônia Legal que mais estão queimando em 2017, atrás apenas do Pará em números absolutos. Já quando observamos o ranking proporcional, que divide o número de focos pelo tamanho do território, estamos melhor colocados. Neste caso, Tocantins é o estado com mais incêndios, seguido do Maranhão, Rondônia e só aí Mato Grosso se encaixa, Pará e Acre vêm atrás. Apesar de expressivos, o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais avalia os números como positivos. Apesar do número alto, do número elevado, na quantidade de focos de calor registrado no Mato Grosso, 16.116, nós avaliamos que são números positivos em razão da diferença entre o número de focos de calor registrado no Mato Grosso em relação aos estados da Amazônia Legal e do Brasil. Na comparação, Mato Grosso tem queimado cerca de 20% a menos que os demais estados da Amazônia Legal. E pelo ritmo que vamos, a expectativa é que nos próximos dias fiquemos ainda mais para trás no ranking. O período proibitivo para queimadas vai até o dia 30 deste mês. Portanto, quem utilizar fogo para limpeza e manejo de áreas estará sujeito a pagamento de multas, que variam de R$ 1.000 a R$ 7.500 por hectare e ainda poderá ser preso. Dependendo das condições climáticas até o final de setembro, este período proibitivo poderá ser prorrogado. Mas ainda tem outro fator que também influencia neste calendário, que é a ação humana. A principal causa dos incêndios florestais é o homem, Os incêndios são antropogênicos, ou seja, são originados pelo homem. O homem que vive no campo principalmente, Nós estamos tratando aqui de incêndios florestais, não estamos nem tratando dos incêndios urbanos. Em vegetação urbana, que também são causados pelo homem, Mas isso é uma outra questão. Na questão dos incêndios florestais, o homem é o principal agente causador, sim. E nós podemos afirmar que ele é responsável pelos incêndios entre 95% e 98%. Por que se dá isso? Mesmo com o período proibitivo para o uso do fogo, que o Estado estabelece via decreto, ou seja, é uma lei que tem que ser cumprida, o homem não respeita. Isso é falta de conscientização e sensibilização para esse problema que acomete o estado do Mato Grosso, não só o estado do Mato Grosso, mas os estados da Amazônia Legal, de forma geral, em razão da condição climática. Nesse período nós temos um longo período de estiagem, entre os meses de julho e outubro, com consequente baixa umidade relativa do ar e vegetação seca, biomassa acumulada seca. Tudo isso são ingredientes perfeitos para a ocorrência de incêndio florestal. E o homem, utilizando fogo de forma indevida, está proibido nesse período, acaba sendo o principal agente causador.